Olá pessoal, aqui é Elvis Oliveira e hoje nós vamos falar sobre desafios e oportunidades que nós temos sobre mobilidade aqui na cidade de São Paulo. Hoje é dia 1º de janeiro, então nós acabamos de terminar uma gestão de 4 anos, em que 4 anos tiveram 4 secretários diferentes. Um primeiro secretário que foi escolhido pelo Agripino Dori, que, como vocês sabem, ficou 15 meses apenas na Prefeitura de São Paulo. Depois o Bruno Covas assumiu a prefeitura no dia 4, no dia 8 de abril de 2018, ele já escolheu um novo secretário, mas só que esse ficou cerca de 9 meses, porque ele assumiu em abril e em janeiro do outro ano ele já tinha sido indicado para ser secretário de Mobilidade Urbana estadual, então ele largou a prefeitura e foi para o estado a convite do governador Agripino Doria. Depois disso veio um outro que ficou alguns meses, mas este outro secretário, com o problema que teve a respeito de rodízio em dias alternados, você tem que pegar o ônibus poder levar só as pessoas que estiverem sentadas, então essas coisas fizeram com que demissão. Entrou no lugar dele uma arquiteta no dia 20 de junho, né? E aí agora 1º de janeiro, e ceder a cadeira para um outro secretário chamado Levi Oliveira. Então, quais são os desafios? Então, numa megalópole, numa cidade gigantesca como é São Paulo, nós temos muitos desafios. Desafios como em qualquer outra megalópolis e desafios outros que são específicos para a cidade, né? E ainda mais em momentos de pandemia, porque existia um planejamento que seria o seguinte: vai ter a mudança do plano diretor. Com a mudança do plano diretor, vai haver a possibilidade de você vender os espaços dos terminais de ônibus. Então fazer laje em cima dos terminais de ônibus e vender esse espaço, fazer shopping, fazer o que for ali em cima do espaço dos ônibus. Isso é uma grande possibilidade financeira, mas daí para isso tinha que ter uma mudança no plano diretor. E esse ano é o ano da mudança do plano diretor. Então eles já sinalizaram, o prefeito já sinalizou que vai fazer isso, mas daí junto com isso, teve uma mudança dos sistemas de ônibus. Então, nós tínhamos 2 subsistemas, um que servia o centro e outro que servia as regiões mais distantes do centro. Hoje não. Agora já está implementado um plano em que tem 3 níveis. Então, primeiro, um serve o centro, que é chamado estrutural, um AR, que é articulação regional, que vai servir o centro e novas centralidades, esse é o termo que eles usam, novas centralidades, e daí depois outro de distribuição que seria para os lugares mais distantes do centro. Então, com a pandemia, os estudos para essas mudanças todas eles foi muito prejudicado, então eles não conseguiram fazer com que tudo que estava planejado fosse concretizado. Então, teve toda uma dificuldade quanto a você conseguir fazer esses estudos para poder implementar, para poder ter o resultado. Então, esse é um dos primeiros grandes problemas. O segundo seria a respeito do cicloviário. Na questão do cicloviário, as grandes cidades do mundo inteiro, uma das soluções possíveis foi a mobilidade ativa, mobilidade a pé, por bicicleta, e para que isso aconteça, tem toda uma implementação das ciclovias, e isso vai acontecendo também. A proposta é que se aumente muito as ciclovias, e para as pessoas terem a mobilidade, mas outra coisa que impacta muito a mobilidade são as vias, que é as calçadas quebradas, são as calçadas estreitas demais, principalmente perto do trem, do metrô, das estações de ônibus. Então, tudo isso impacta muito na mobilidade urbana. Não adianta você ter um ônibus bom que é difícil chegar lá, que é difícil pegá-lo. Nós temos 14.035 ônibus e nós precisamos de ônibus menos poluentes, ônibus em que emita menos CO2, que emita menos micropartículas, que seja mais saudável,
permita o ar mais saudável. Então, daí esse é um dos grandes desafios também, porque existe um esforço, tudo bem? Existe um esforço internacional para que se mude as leis em relação a mudanças climáticas. E foi aprovado agora em 2018 em São Paulo essa mudança uma lei de alterações climáticas, e isso vai ser implementado já. E com isso, o que vai acontecer? Teve contratos para as empresas de ônibus de 10 anos e 20 anos para que diminua toda a emissão de poluentes. Isso vai acontecendo e as empresas reclamam dos custos. Essa tecnologia é cara, é difícil ter os fornecedores, é difícil ter alguém que faça o serviço. Então, acho que a BYD e a Eletra, que são as empresas que fazem isso, mais um universo de 32 contratos, então são pelo menos 32 empresas que operam o sistema de ônibus em São Paulo, 14 mil ônibus, 32 contratos, 2 empresas para servir isso, é pouco. E além disso ainda, né, temos vários outros problemas, né? Mas só para citar alguns. Tem vários outros desafios a serem superados, mas só para citar alguns. Porque além dos mais de 14 mil ônibus, tem uma estimativa de cerca de 120 mil motoristas por aplicativo. Daí, além disso, 32 mil taxistas, né? 32 mil alvarás para taxistas. Então, a mobilidade é um desafio enorme para a cidade de São Paulo, mas nós precisamos enfrentar esses desafios de frente. Então, essa preocupação com a poluição, essa preocupação também com a mobilidade, com calçadas boas para as pessoas andarem, ônibus bons, e tudo isso é um desafio. A oportunidade são esses projetos todos em relação a mudanças nas redes. Até já mudaram algumas redes, principalmente na Zona Sul, né, de São Paulo, em algumas vias. A curto prazo, as empresas não declararam que vai fazer algumas mudanças muito grandes agora, mas só que nós já podemos esperar isso, porque com 3 níveis e com cada nível com ônibus diferentes, é possível que as empresas troquem serviços entre si ou mesmo frotas entre si, considerando que são 32 empresas que operam em São Paulo, né? Então, é possível que a gente faça isso, mas é necessário que o gestor tenha em mente todos esses desafios para que eles sejam enfrentados de frente e que a gente tenha uma mudança real na cidade de São Paulo, principalmente para o melhor, para a mobilidade das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam. Além tem os problemas sociais, por exemplo, como vocês sabem, dia 23 de dezembro, juntamente com o governador Dória, o prefeito Bruno Covas, ele... Eita. O prefeito Bruno Covas cortou a isenção para usuários 60 e 65 anos, o que é um afronte, um ataque contra as pessoas idosas, né? Então a gente vê que tem muitos desafios a serem feitos. Eu sei que é muita coisa para falar de uma vez, mas eu quis que você tivesse um panorama tão completo quanto possível dentro de um espaço que não fosse gigantesco, um vídeo gigantesco, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado. Tchau, tchau.